Olá, queridas irmãs, queridos irmãos participantes. É com muita alegria que hoje eu venho falar um pouco a vocês sobre mercado de trabalho após a pandemia. Vamos orar antes? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco a respeito da nossa vida, dos nossos desafios, que o Senhor possa nos inspirar e que tudo aqui, Senhor, seja dito para a edificação das tuas filhas e para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Para quem não me conhece, o meu nome é Carla Brum. Eu sou advogada, diretora jurídica da Connect Advisory Solutions, uma consultoria empresarial aqui em Goiânia. E eu tenho o prazer de falar com vocês a respeito de como mudaram as estruturas de trabalho nesse período diferente da nossa existência, que é uma pandemia. Então, no meio de uma situação assim tão complicada que a gente tem vivido, a gente tem orientação da palavra de Deus para nos dirigir também nesses momentos tão difíceis. É bom sempre a gente observar a palavra, né? Então vamos ler aqui. Em Provérbios 16:9 diz assim: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. E não foi assim, irmãs. Quem poderia imaginar que a gente, em pleno século 21, a gente fosse ter uma pandemia ao longo da nossa história? Um vírus inesperado que causou tantas mudanças, infelizmente trouxe muitos prejuízos, inclusive prejuízos irreparáveis, vidas humanas foram perdidas, mas também mudou muita coisa na nossa vida. E o nosso tema agora, nesse momento, é o mercado de trabalho, como que nós fomos afetadas no nosso mercado de trabalho depois desse evento mundial que a gente está vivendo. E ainda não acabou. Eu acredito que ainda tem aí muitas coisas pela frente. Irmãs, a palavra de Deus nos diz que sobreviriam dias trabalhosos. E a palavra de Deus sempre se cumpre. E ela está se cumprindo nesse momento porque nós estamos vendo os sinais do tempo em que a Bíblia nos diz que a volta de Jesus está próxima. Então, nesses momentos, o nosso coração precisa estar em paz. Jesus nos falou que teríamos aflições, mas Ele também nos disse que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E essa paz e esse ânimo que só Ele pode nos dar, independe das circunstâncias. Então hoje, irmãs, eu não quero aqui me alongar nas complicações e nos problemas que a pandemia trouxe. E ainda vem trazendo, porque ela ainda não acabou. Mas eu queria falar a respeito de tudo aquilo que Deus opera em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Eu acredito que vocês, cada uma, tem uma história para contar a respeito daquilo que aconteceu desde o início de 2020. Algumas pessoas perderam seus empregos, outras pessoas tiveram que encontrar novas formas de desenvolver o seu trabalho. Isso foi realmente uma questão que afetou toda a população mundial, não só as mulheres, né? Não só no Brasil. Outras pessoas tiveram que redirecionar o seu trabalho para outras áreas. E eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro e existe uma máxima no mercado financeiro que diz assim: tudo que a gente sabe é que tudo vai mudar. E isso é uma verdade na nossa vida. Tudo muda o tempo todo. Eu acredito que tem uma rádio que tem um slogan que diz assim: em 20 minutos tudo pode mudar. E muda mesmo. A nossa vida é uma verdadeira aventura. Mas graças a Deus, porque Ele é quem comanda essa aventura. Ele é quem comanda esse passeio, essa jornada, para nós que entregamos as nossas vidas na mão do Senhor. Enquanto nós entregamos, nós podemos descansar e confiar que Ele vai nos dirigir. Então, algumas pessoas têm dificuldade mesmo de lidar com mudanças,
A minha geração, por exemplo, a geração lá da década de 70, década de 80, a gente foi criado para trabalhar num só lugar, ter uma certa estabilidade. A gente vem de uma geração pós-ditadura militar, então a gente tem realmente uma maneira mais tradicional de ver o mercado de trabalho. Já aqueles que vieram depois e já encontraram um mundo um pouco diferente, um pouco informatizado, coisa que a gente não via lá naquela época lá da década de 60, 70, 80, eles já estão mais acostumados a ver as coisas correndo rápido e têm uma facilidade maior em adaptar-se às situações adversas. Mas como a gente consegue, com a rotina pesada que a gente tem, com filhos, com família, com trabalho, muitas vezes contribuindo na nossa casa com o custeio financeiro das despesas, como a gente consegue se adaptar a uma realidade tão diferente que sobreveio às nossas vidas? Bem, a primeira coisa que eu posso dizer é olhar sempre para o Senhor, porque Ele que dirige os nossos passos. É Ele que faz tudo acontecer na nossa vida e Ele não é surpreendido por absolutamente nada. Eu queria ler também um texto que falou muito ao meu coração quando eu tinha 16 anos. O Senhor falou para mim através de uma caixinha de promessa. Quem é da minha época sabe o que é caixinha de promessa. Era uma caixinha que tinha vários papeizinhos com versículos bíblicos. E um dia, eu querendo ouvir a voz do Senhor, eu tirei um papelzinho daquele e em oração o Senhor falou ao meu coração: instruir-te-ei e guiar-te-ei no caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, Salmo 32:8. E isso ficou no meu coração de uma maneira muito forte. Aos 16 anos, eu não tinha a menor ideia do que aconteceria na minha vida. Não tinha ideia de qual carreira que eu ia seguir. Não tinha ideia de absolutamente nada que hoje eu vivo. Mas eu sabia, porque Deus promete em sua palavra e Ele é fiel para cumprir, que Ele estaria me instruindo e me guiando no caminho a seguir. Então, todas nós, nesse período de grandes mudanças na nossa vida, experimentamos dificuldades, desafios, mudanças e adaptações, não é verdade? Muitas pessoas experimentaram, nessa época de pandemia, o home office. Olha só, era impossível pensar há pouco tempo atrás, vamos dizer lá uns 5, 10 anos atrás, que seria fácil, viável a nós mulheres conseguirmos, além de cuidar da nossa casa, da nossa família e de tudo mais que nós realmente somos mestres em cuidar, também iríamos trabalhar na nossa casa. E daí, o que aconteceu foi que a gente teve que se adaptar. Fácil? Nada é fácil. Mas o Senhor realmente nos ajuda a conseguir encontrar a habilidade dentro de nós que Ele mesmo nos deu para conseguirmos seguir adiante e fazer aquilo que é necessário. Há muitas amigas minhas e muitas mulheres que eu conheço tiveram que lidar com a divisão entre as tarefas de casa, que aumentaram, obviamente, porque as pessoas estavam dentro das casas, não estavam fazendo atividade fora da casa, né? Então, tiveram que também trazer a rotina de um dia de trabalho na frente de um computador, cumprindo uma carga horária. Isso não é fácil, né? E outras pessoas tantas, né, que precisaram mudar o seu foco de atividade. Meninas, uma coisa é certa: o Senhor sempre nos dá condições de crescer em meio às adversidades. E é essa palavra que eu quero trazer para vocês, uma palavra de esperança, de incentivo. Porque existem aquelas, sim, que foram muito bem-sucedidos nessa época. Essa época trouxe oportunidades muito grandes para todos nós e para nós mulheres também. Afinal de contas, nós mulheres somos muito versáteis, não somos? Nós somos capazes de extrair uma boa limonada de uns limões bem azedos. E assim que aconteceu com a gente. Oportunidades surgiram
E aquelas pessoas que souberam aproveitar as oportunidades foram muito bem-sucedidas em suas vidas profissionais. Outras pessoas tiveram que se adaptar e outras estão ainda perdidas. A minha palavra é para que vocês, em meio a tantas situações difíceis, número 1, aprendam a confiar no Senhor e a descansar no Senhor, porque Ele realmente cuida de nós. Descubram também qual é a habilidade que vocês antes não percebiam que tinham. Habilidades manuais, artísticas, habilidades diversas. Algumas amigas minhas conseguiram desenvolver atividades dentro de suas casas que jamais se imaginariam fazendo. Pessoas que começaram a fazer trabalhos manuais e que desenvolveram isso muito bem e começaram o seu próprio negócio através da internet. Afinal de contas, a internet ganhou um espaço muito grande na nossa vida nesse momento pós-pandemia. Pós-pandemia? Nem sei, né? Ainda é pandemia, ainda estamos vivendo os efeitos dela. Mas de qualquer forma, a gente precisou entrar numa realidade virtual que antes a gente tinha contato, mas não era um contato assim tão grande. E precisamos aprender também muitas coisas novas. A verdade é que se antes os nossos parâmetros, os nossos conceitos de negócio estavam muito centrados no relacionamento físico entre fornecedor e prestador de serviço e tomador de serviço, em quem vendia e quem comprava, muito fisicamente, muito no contato pessoal. E daí a gente começou a perceber um crescimento absurdo do comércio virtual. Existem muitas oportunidades aí, irmãs, e é muito importante que a gente esteja ligada nelas. São oportunidades que Deus tem colocado à nossa frente. Oportunidades para que nós continuemos a desenvolver os nossos dons e talentos e que principalmente consigamos abençoar a nossa família em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro. As oportunidades que nós temos visto hoje também são muito grandes para que nós possamos desenvolver o que Deus nos chamou para desenvolver. Afinal de contas, cada uma de nós tem um plano determinado por Deus para desenvolver aqui, enquanto aqui vivermos, e para levar o seu nome a ser conhecido onde quer que a gente esteja. Aquelas pessoas que trabalham na área de saúde hoje podem falar do amor do Senhor para aquelas pessoas que não ouviram falar dele e estão em situação muito grave. Mas isso já acontecia antes? Sim, a possibilidade de falar do amor de Jesus sempre aconteceu. Mas parece que hoje as pessoas estão mais sensíveis, não? Eu tenho a impressão de que a dificuldade que o mundo tem vivido, que as pessoas têm vivido, acabam trazendo uma sensibilidade, talvez um coração mais aberto para ouvir falar do amor de Deus. Então, nós estamos sim no momento de transição. Estamos sim no momento de muitas mudanças nas nossas carreiras. Mas nós precisamos aprender que todas as situações que a Bíblia nos fala de dificuldades entre o seu povo, Ele criou, Ele produziu grandes obras a partir de situações muito difíceis. E na nossa vida não vai ser diferente. Eu queria compartilhar também com vocês um versículo que diz assim, em Salmo 127, 2, que é um salmo que eu amo muito e diz: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupe. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 127, versículo 2, um salmo que eu amo muito, que diz assim: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Então, queridas irmãs, o Senhor é quem cuida de nós. E se nós temos que despertar para encontrar novos caminhos,
encontrar as habilidades que Deus nos deu para conseguirmos desenvolver novas atividades, Ele é também aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis das nossas carreiras, no momento do desemprego, no momento da situação complicada na empresa. Muitas pessoas realmente viveram e até vivem situações muito difíceis, porque enquanto mães, enquanto mulheres, também tiveram que aprender a lidar com essa confusão toda no mercado de trabalho. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. Ele nos prometeu, Ele nos disse que estaria conosco em todos os dias. Por que nós estamos nos preocupando? Vamos fazer aquilo que cabe a nós. Essa é a minha maior missão. É fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu tenho certeza que no seu coração também Deus tem colocado caminhos e direções. Que possamos estar com os ouvidos e o coração bem atentos ao que Deus quer falar conosco. Onde Ele quer nos usar, para onde Ele quer nos levar. Talvez essa mudança de direção seja um propósito de Deus para fazer você crescer ainda mais. Crescer como profissional, crescer como cristã e talvez alcançar pessoas que antes vocês não poderiam alcançar. É inútil nos preocuparmos, é inútil trabalharmos incansavelmente como se não houvesse amanhã. Porque Deus, Ele cuida de nós e Ele nos abençoa enquanto estamos dormindo, descansando. Nós temos um Deus de amor, irmãs. Nós temos um Deus que cuida de nós. E nós, mulheres que somos tão guerreiras, somos tão aguerridas, somos mulheres de fibra mesmo. Temos as nossas dores e as nossas dificuldades, mas conseguimos, por meio da fé e da nossa força, superar as dificuldades, que nós possamos hoje sermos incentivados a prosseguir, a buscar no Senhor a esperança e a direção que nós precisamos, a não nos abatermos diante das situações difíceis, mas prosseguirmos, porque a nossa vitória, irmãs, é certa. O Senhor nos chamou para sermos vitoriosos e antes de lutarmos, Ele disse: somos mais que vencedoras por meio daquele que nos amou. Que o Senhor possa dirigir a sua vida e mostrar a você novos caminhos, novos locais de trabalho, novas oportunidades, mas principalmente que o amor de Deus, aquele amor que começou desde a eternidade, vai até a eternidade, continue nos sustentando, nos ajudando a prosseguir na nossa jornada. Continuemos juntos a seguir nessa caminhada. Ao final, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É Ele que nos garante essa vitória. Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe cada uma e a família de cada uma também.